Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, boa noite, bem-vindos à nossa série de lives. Hoje nós vamos orar com o Salmo 77. Vamos fixar aqui o... Eu coloquei o título e não ficou aí. Não, fica na... Para quem estiver chegando, já vamos colocando as nossas intenções, convidando os nossos amigos. Então essa é a nossa campanha dos Salmos. Todos os dias nós estamos aqui orando juntos, pedindo a Deus por esse tempo que nós temos vivido, para que Deus seja misericordioso, conosco e com todos os nossos irmãos de fé. Vem em nosso socorro. Então vamos ouvindo essa música tão linda. E vai aí no seu aviãozinho e convida os seus amigos para orarem conosco, para participar desse momento de oração, desse momento de graça, desse momento de transformação de vida. Facebook agora online. Oi, Gi, seja bem-vinda, boa noite, a paz de Jesus. Boa noite, pessoal do Facebook, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Vamos ouvindo essa música tão linda. Você tá fora do vídeo. Aí, agora sim, né, gente? Tão fácil, né? Né? Tão simples. Esqueci de acender aqui. Oi, cunhada, seja bem-vinda. Oi, irmã, bem-vinda. Hoje nós vamos orar com o Salmo História do Povo Eleito. O povo eleito por esse poderoso Deus. E como nós prometemos ontem, que a gente ia dar um testemunho, né, de uma graça alcançada pela campanha dos Salmos nas nossas vidas. Então, isso que tá mudo. Só um pouquinho. Que tá mudo aqui no Facebook. Resolveu, Jenny? Ah, obrigada. Obrigado, irmã. Então, como nós prometemos dar um testemunho, né, de uma graça que nós alcançamos com esta campanha de Salmos, e você também está fazendo parte. Depois da nossa oração, a gente vai estar... A oração não, depois da nossa leitura dos Salmos, a gente vai estar testemunhando aqui para vocês. Exatamente. Logo em seguida. Logo em seguida, né? Então, vamos fazendo a nossa oração inicial. Sim, que o salmo hoje é longo. É Nós longo, não vamos né? ler inteiro, né? Só algumas partes, mas mesmo assim ele é longo. Tem 72 versículos, né? Então vamos... Você quer fazer a lição? Vamos fechar nossos olhos, silenciar o nosso coração. Poderoso Deus e Rei, nesta live eu quero clamar pelo seu santo nome.
E nós te pedimos, Senhor, para o Senhor vir e derramar a tua unção de cura neste lugar, sobre todas as casas, sobre todas as famílias que vão assistir esse vídeo. Cada pessoa aqui representa uma família, mais algumas virão. Então que a sua palavra hoje possa restaurar famílias, possa trazer a fé, a coragem. Te agradecemos, te louvamos, Senhor, por esse santo domingo, um dia que é dedicado a Ti. Se durante o dia nós não conseguimos nos desligar das nossas atividades, do nosso dia a dia, que a nossa paz seja restaurada em nossos corações neste momento e que possamos nos dedicar inteiramente a Deus Pai Todo-Poderoso. Ele merece sempre a nossa atenção, mas que nesse momento, nessa live, nós desligamos de tudo que venha de interferência externa e possamos nos doar 100%. 100% a Ti, Senhor. Vamos orar aqui falando sobre a história do povo eleito. Nós somos o Seu povo eleito. Então desde já te agradeço, te louvo por sermos o Seu povo, por sermos o povo eleito do Senhor, por todas as graças que alcançamos, pelas graças que vamos testemunhar nesse dia. Te agradeço, te louvo pelo testemunho que nós recebemos ontem após a live, de uma pessoa que foi curada, que as orações, aquilo que o Espírito Santo veio e falou através de nós, tocou não somente a mim, mas tocou diretamente o coração de outra pessoa. E o poder do Senhor, o poder de Maria Imaculada, acolheu esta pessoa, derramando bênçãos, cura. E que nessa noite isso se repita com mais intensidade, Senhor. O Senhor não faz milagres pela metade, não faz curas pela metade, o Senhor cura por inteiro, por total, para aqueles que acreditam, que buscam o Seu nome. E nesse momento nós buscamos, nós clamamos por Ti, Espírito Santo. Venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que sejamos a terra fértil que nós tanto falamos, para colher os Teus frutos. E vamos plantar, através dessa live, muitas sementes de eternidade, Senhor. Sementes de eternidade que serão colhidas no momento que nós vamos contemplar a Sua face, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, Eugênio, Fabrício. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Dona Márcia. Depois eu vou te ligar. No Facebook também. Outra Márcia. Desculpa. Eita. O Léo. Acidente aqui de percurso. Agora acho que vai. Não caia. Então vamos lá, gente, vamos já dar início. Quem quiser, coloque aí sua intenção nos comentários, né? Ou intenção de algum amigo em particular, de familiar. Pode colocar, normalmente oração a gente vai orar juntos. Tia Nilva, Instagram, bem-vinda, tia, saudades.
Então, Salmo 77, quem está com a sua Bíblia, a Bíblia Ave Maria tem o título de História do Povo Eleito. É um hino de Asaf. Já falamos recentemente, né, que como ele é um salmo longo, nós não vamos ler aqui todos os versículos, mas na sua casa, principalmente quem está fazendo a campanha dos salmos com a gente, o iniciou, está iniciando agora, faz a leitura de todos os versículos e marca, sublinha, rabisca, usa em marca-texto, enfim, recorta, faz, separa. E nesse daqui, ele tem muitos versículos poderosos. Então vamos lá. Escuta, ó meu povo, minha doutrina, as palavras de minha boca, presta atenção. Então já vamos nos conectando, desligando de tudo e vamos escutar, prestar atenção nas palavras que vêm da boca do Senhor. Versículo 4. Nada ocultaremos a seus filhos, narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Então, nesse hino ele vem aqui narrar louvores do Senhor, obras grandiosas desde o início da criação, para que isso seja levado, né, para as gerações futuras. Então já é um chamado para nós também. A gente tem que fazer essa narração, levar, testemunhar essas grandes obras do Senhor para as nossas crianças, as nossas gerações futuras. No versículo 12, em presença de seus pais, ainda em terras do Egito, ele fez grandes prodígios nas planícies de Tânis. O mar foi dividido para lhes dar passagem, represando as águas verticais como num dique. De dia ele os conduziu por trás de uma nuvem e à noite ao clarão de uma flama. Rochedos foram fendidos por ele no deserto, com torrentes de água os dessedentaram. Da pedra fizera jorrar regatos e fluir água como rios. Olha o milagre do Senhor, poder jorrar, fluir águas como num rio de grandes rochas, para saciar a sede do povo que caminhava com Moisés. Dividiu o mar para lhes dar passagem. No capítulo de ontem também falamos, né? Falava sobre essa passagem. Entretanto, continuaram a pecar contra ele e a se revoltar contra o Altíssimo no deserto. Provocaram o Senhor em seus corações, reclamando iguarias de suas preferências. Versículo 21. O Senhor ouviu e se irritou, sua cólera se acendeu contra Jacó e sua ira se desencadeou contra Israel, porque não tiveram fé em Deus, nem confiaram em seu auxílio. Então aqui a história do povo que foi ingrato. Deus abriu o mar, deu passagem para eles, fez fluir, jorrar águas como num rio para matar a sede deles, né, de uma rocha. Mas eles, entretanto, continuavam a pecar contra o Senhor e reclamar. Estamos aqui comendo sempre a mesma comida, nos alimentando sempre da mesma forma. Que isso toque nos nossos corações aqueles momentos em que somos ingratos, recebemos tudo do Senhor, a nossa vida, desde o amanhecer até o pôr do sol, durante a noite, todos os nossos mantimentos, os nossos suprimentos,
Temos dificuldades, sim. Mas sejamos gratos àquilo que Deus tem nos proporcionado. E Ele nos proporciona muito mais. Muitas vezes as limitações não é porque o Senhor não nos abençoa, não estende a mão para nós. O Senhor é o Deus do impossível. Mas o impossível, aquilo que nós somos capazes, nós não temos buscado. E aí às vezes estamos reclamando, murmurando, ingratos com o Senhor, como se fosse Ele que tivesse que prover, cair do céu na nossa frente aqui. No versículo 23, contudo ele ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Fez chover um maná para saciá-los. Deu-lhes o trigo do céu. Como o Senhor é misericordioso, mesmo contra os ingratos, os pecadores. Ele ordenou as nuvens do alto, abriu as portas do céu, fez chover o maná para saciá-los. Que o Senhor venha nessa noite também, derrame, abre as comportas do céu para nos saciá-los. Pôde o homem comer o pão dos fortes e lhes mandou viveres em abundância. Depois fez soprar no céu o vento leste e seu poder levantou o vento sul. Fez chover carnes, então como poeira, numerosas aves como areias do mar. Gente, olha quantas graças. O homem pode comer pão dos fortes. O Senhor mandou viver em abundância. Depois fez soprar o vento leste, o vento sul, fez chover carne como poeira. Então, tenhamos essa certeza que para o povo eleito, o povo que clama, que segue o seu líder, que segue aqui, os pecadores seguiam a Moisés, que era o líder deles, eles confiavam. E por amor a ele, pelas orações fortes desse líder, o Senhor derramou todas essas bênçãos. E nós, na nossa igreja, nós não temos apenas um, nós temos milhares, centenas, que intercedem por nós e pedem as orações. Por que então o Senhor não vai fazer chover carnes como pedra? Porque Ele não vai nos dar abundância? Onde está a nossa confiança senão nele? No versículo 32, malgrado tudo isso, persistiu em pecar, não se deixaram persuadir aos seus prodígios. Então Deus pôs súbito termo a seus dias e seus anos tiveram um repentino fim. Depois de receber tantas graças, tudo isso, não deixaram de persuadi-los por seus prodígios e persistiram a pecar. Quando os feria, eles o procuravam e de novo se voltavam para Deus. E se lembravam que Deus era o seu rochedo e que o Altíssimo lhes era o Salvador. Mas suas palavras enganavam e lhe mentiam com a sua língua. Seus corações não falavam com franqueza, não eram fiéis à sua aliança. Mas ele, por compaixão, perdoava-lhes a falta e não os exterminava. Muitas vezes reteve sua cólera, não se entregando a todo o seu furor.
Olha quanta compaixão, quanto amor. Porque se Deus mantivesse sua cólera, entregasse todo o seu furor, exterminava em questão de 1 segundo. E isso até hoje, né? Sabendo que eles eram simples carne, um sopro só, que passa sem voltar. Com um sopro, Deus nos deu a vida, enviou o Espírito, como fez com Adão. Com um sopro deu a vida, com um sopro pode tirar de todos nós. Quantas vezes no deserto o provocaram e na solidão o afligiram, recomeçaram a tentar a Deus, a exasperar o Santo de Israel. Esqueceram a obra de suas mãos, no dia em que os livrou do adversário, quando operou seus prodígios no Egito e maravilhas nas planícies de Tânis. Então, por quantas vezes aqui ele está narrando que esse povo se voltou, provocando a Deus, na solidão, afligiram, recomeçaram a tentar a Deus e esqueceram das suas grandiosas obras, tudo aquilo que Deus já tinha feito para eles até chegarem onde estavam, né? Vamos pular alguns versículos. Lá no 53, conduziu-o com firmeza, sem nada ter que temer, enquanto os inimigos os submergiu no mar. Ele os levou para uma terra santa, até os montes que sua destra conquistou. Ele expulsou as nações diante deles e distribuiu-lhes as terras como herança. Fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Mas ainda tentaram a Deus e provocaram o Altíssimo e não observaram os seus preceitos. Povo cabeça dura, ingrato. E quantas vezes agimos assim? Versículo 59. À vista disso, Deus se encolerizou e rejeitou Israel severamente. Abandonou o santuário de Siló, tabernáculo onde habitara entre os homens. Deixou conduzir cativa a arca de sua força, permitiu que a arca de sua glória caísse em mãos inimigas. Abandonou o seu povo à espada e se irritou contra a sua herança. No 65, então o Senhor despertou como de um sono, como se fosse um guerreiro dominado pelo vinho, e feriu pelas costas os inimigos, infligindo-lhes eterna ignomínia. 69. Construiu seu santuário, qual um céu estável como a terra, firmada para sempre, escolhendo a Davi, seu servo, e o tomando dos apriscos das ovelhas. Chamou-o do cuidado das ovelhas e de suas crias, para apacentar o rebanho de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Davi foi para eles um pastor reto de coração, que os dirigiu com mão prudente. Então, que o Senhor desperte como de um sono nas nossas vidas hoje, como um guerreiro. Guerreiro ele é, mas que demonstre todo o seu poder sobre cada um de nós. Nos livre dos inimigos, das tentações. O nosso inimigo ele é oculto também, né? O maior inimigo nosso, né? Não é deste mundo.
Ele vem nos tentar nos momentos em que estamos prestes a alcançar uma graça, ou no momento que estamos bem, vivendo em família, e Ele vem para destruir. É isso que Ele não quer. Para quem está firme na caminhada numa igreja, é a coisa que Ele mais odeia, então Ele vem. Então que o Senhor venha nos proteger desse inimigo. E como o Senhor escolheu a Davi para tomar conta das ovelhas, para ser o pastor das suas ovelhas, que nós também, dentro de cada lar, na nossa casa, nós também sejamos pastores. Sejamos retos de coração e não deixamos que nenhuma ovelha se perca. E as que estiverem perdidas, o Senhor nos convida, nos chama para sermos o pastor delas e lá trazer de volta. Porque nós somos o povo eleito de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, vocês viram que ainda ficaram muitos versículos, muitos poderosos, por isso você tem que fazer a leitura completa dele, né? E com certeza, lendo esse capítulo, muita coisa, muita cura, muita libertação, muita força de vontade, fé, esperança, tudo isso se encontra nele, neste capítulo. Então, nós vamos falar um pouquinho de uma colheita. Como essa, que esse povo eleito recebeu, mesmo muitas vezes se atentando contra o Senhor, muitas vezes nós pensamos, não vivemos os preceitos deles. Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo. Muitas vezes a gente tem pensado no nosso eu e mesmo assim o Senhor teve compaixão. Pela fé, pela persistência, pela perseverança, né? Nas orações, pela nossa campanha dos Salmos. Eu e a Vanessa, a gente está junto há cerca de 3 anos, e quando eu conheci ela, vou voltar um pouquinho antes, né? Eu acho que eu já falei aqui, mas não custa eu fazer uma retrospectiva, né? Eu era do mundo, né? Eu estava vivendo para mim, vivia sozinho, um egoísmo e orgulho imenso, que só olhava para o próprio umbigo, e estava uma maravilha, porque se eu vivia sozinho, não devia satisfação a ninguém, eu não precisava ajudar ninguém, com saúde, cuidava da minha saúde, porque eu estava bem, não precisava, teoricamente, de ninguém. E não estava nem aí para o próximo. Então vejo como que eu estava seguindo os preceitos do Senhor, amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Eu achava que então eu amava a Deus. Mas como que eu vou amar a Deus se eu não amo nem o meu próximo, né? Achava, tinha um orgulho próprio, um amor próprio gigante por mim mesmo. Mas não era amor, né? Era orgulho, egoísmo. E eu comecei a fazer as minhas orações, eu senti que eu precisava voltar para Deus. E eu comecei a fazer novenas todas as quartas-feiras para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lá em Campo Grande, as novenas são nas quartas-feiras, tem algumas cidades, tipo aqui em Goiânia, nas terças. E aí eu ia todas as quartas-feiras na novena pedindo para que Maria me intercedesse junto ao seu filho,
pelas minhas necessidades, que até então era problema financeiro, e também para me afastar de pessoas ruins que queriam só ter proveito da situação, de se aproximar de mim por algum motivo, né? E fui pedindo, né? Conforme foi passando o tempo, pedindo também para ela colocar uma pessoa no meu caminho. Se eu fosse me relacionar com alguém, inicialmente eu não queria, né? Eu já falava que ia viver a vida toda por alguns fracassos do passado, de relacionamentos anteriores, eu queria viver sozinho, não queria ter, então me relacionar com uma pessoa que no dia seguinte eu estava descartando, de certa forma, eu não tinha nenhuma, não queria guardar, ter um vínculo nem nada, algo passageiro. E as coisas foram indo ao tempo que eu comecei a também deixar aos poucos a minha vida passada, e até que um dia que eu encontrei ela, né? E quando eu a vi, eu senti que eu precisava me aproximar dela, né? Eu precisava conversar com ela. E não era, eu tinha um problema sério, já falei aqui de timidez, né? Eu não tinha coragem de chegar e falar com uma pessoa assim, me apresentar. Geralmente as pessoas que vinham conversavam comigo, se não vinham também ficava por lá, não acontecia nada, né? Mas com ela foi diferente, eu tive que tomar, tipo, uma coragem que foi divina, e eu fui conversar com ela e sei lá, deve ter sido péssimo porque ela nem deu moral para mim, né? E aí eu comecei a falar de viagem, o que eu fazia e tal, e aí eu acho que caiu num ponto de interesse que ela gosta muito de viajar, e aí eu comecei a mostrar foto minha de viagens e tal, e aí foi a conversa. Falei, tipo, coisa que eu nunca fiz, contei tudo da minha vida para ela numa questão de 1 hora, 2 horas, né? Mas ficou por isso, né? E aí, depois de umas 2, 3 semanas é que a gente voltou a conversar, demorou um tempinho, né? Até um dia que eu convidei ela para ir para uma viagem, né? Era para Buenos Aires, ela não falou que sim nem que não, né? Mas daí passaram-se uns dias e ela falou, aquele convite ainda está de pé? E aí eu falei, lógico, né? Aí ela foi viajar comigo e tal, e aí lá eu me abri para ela e falei, eu acho que a gente está namorando, né? Não, gente, pedi para namorar. Porque a gente está junto, já viajamos junto, né? Enfim, e aí começou a história, né? E aí eu comecei a convidá-la para participar das novenas comigo. E aí que eu fui descobrindo que ela gostava, né? E tudo que eu tinha pedido para Nossa Senhora, de ter uma pessoa que também fosse devota de Maria, da minha igreja. E aí eu estava vendo ali diante que essa pessoa tinha aparecido, né? Tinha sido colocada por Deus na minha presença. E aí aconteceu de eu ir para o acampamento lá em Campo Grande, que não foi nem a Vanessa que me convidou, mas foi numa casa de uns amigos dela lá que tocaram no assunto, e eu cheguei em casa e falei para ela, eu acho que seria legal eu fazer, né? E aí, não esperou muito tempo, no dia seguinte, eu sei lá quando, sei que eu fui um dos primeiros a ser inscritos, né? Eu e o meu filho. E aí eu fui para o acampamento, tive uma experiência maravilhosa, né, com o Espírito Santo, com Deus. E aí lá eu vi muitas coisas sobre o que é família, o que é matrimônio. E aí meu coração foi se soltando, né? Eu fui tão travado para aquele lugar que eu não queria nem ir, né? Queria voltar de lá a pé à noite. Mas no segundo dia as coisas foram crescendo, foi melhorando, e, enfim, e aí... Só que daí quando voltamos, a gente começou a tocar no assunto de que a gente precisava se casar, né? Não viver no pecado. Mas e como que ia viver dessa forma? Eu já tive um casamento que foi um fracasso, eu fiquei casado apenas 6 meses. Um casamento anterior. E aí veio a questão de, procura uma nulidade, né? E a Vanessa também começou a comentar, e eu, cabeça dura e orgulhosa, falei, não tem essa de nulidade. Se eu casei, uma coisa que está feita não tem como ser desfeita. Para mim é isso.
E fiquei relutante por um bom tempo com isso. Até que um dia a gente foi conversar com o padre Paulo lá em Campo Grande, e ele fez algumas perguntas e eu praticamente só ouvi, né? Mas meditei aquilo e aí a gente procurou um advogado que é do Tribunal Eclesiástico de lá e ela fez um questionário, né? Passou e praticamente só a Vanessa que correu atrás disso, né? Mas enfim, acabei fazendo, né? E aí essa entrevista eles fazem um questionário lá para ver se realmente aquilo é plausível, se é cabível, né? Digamos, de uma abertura de um processo para ser analisado. E aí foi que sim, e aí começou, né? Isso começou lá em novembro de 2018. E aí a gente fez campanhas de salmos, conseguimos muitas graças, inclusive viemos parar aqui, a gente já falou isso, né, no nosso testemunho inicial. E aí o negócio começou a demorar, né? Tipo, a gente sabia que era um processo longo, que pode em média durar 2 anos ou mais. E aí em novembro do ano passado, antes do acampamento, a gente resolveu fazer um propósito maior, de intensificar as nossas orações, a não viver no pecado. E aí fomos confessar, comungamos, servimos o acampamento e começamos uma série de missas diárias. Vamos preparar aí para o advento do Natal. Aí passou o Natal, continuamos, e aí foi janeiro, fevereiro, março. Chegou março, veio a pandemia e a gente teve que, a nossa sequência de missas e comunhão diárias foram interrompidas, né? Mas aí veio essa bênção dessa live, né? A gente, vamos gravar, a ideia não era nem a live, né? A gente tinha sido tocado a gravar vídeos, né? E desafiados a fazer isso. Gravar vídeos, e a gente escolheu, vamos fazer dos salmos, que a gente já fez 3 vezes, né? A gente estava prestes a terminar, né? A gente estava na 3ª vez que a gente estava fazendo a campanha dos salmos. E aí gravamos o salmo 1, 2, né? E aí a gente fez o testemunho, colocou algumas pessoas pedindo, porque vocês não fazem, né? A gente fez a live número 1, né? De abertura, para falar da campanha, né? E aí começamos, né, no 2º dia e tal, tanto que a gente está aqui, né, no dia 77, né. Mas entre esse meio tempo aqui, né, a gente começou em março, a campanha dos salmos, e chegou no final de março, ali, início de abril, a Vanessa, conversando com o advogado do tribunal lá, falou assim, o seu caso vai ser julgado agora era para ser em setembro, não sei o que, mas eles... Em julho, né? Mas eles anteciparam, né? Pediram para quem adiantar toda a documentação, deixar tudo certinho, né? E eles vão dar prioridade. A gente fez isso já, né? Em seguida. E aí chegou que em abril, ela falou assim, tem a possibilidade de julgar em abril agora, né? E aí eu falei para ela assim, vai ser dia 13 de abril. Dia 17. 17 de abril. Dia 17 de abril. Tá, aí ficou por isso mesmo, né? Aí ali uns dias depois ela conversou de novo e a Vanessa chegou em casa e falou para mim assim, que dia mesmo que você falou que vai ser julgado? Eu falei assim, dia 17. Então ela falou, por que dia 17? Eu falei, não, porque o Espírito Santo falou para mim que vai ser nesse dia. E foi, né? Foi julgado nesse dia. Mas aí eles não entraram em contato com a gente, né? E eu falei para você, não, já foi favorável, né?
Mas aí passou uma semana, umas 2 semanas, sei lá, e ela não aguentou, né? Tipo assim, a noiva quer casar, né? O negócio assim, né? Eu tenho pressa. E aí ela foi falar com a advogada, não, saiu e foi lá, né? Verificou e, enfim, saiu favorável, foi declarado nulo, né? Aquele matrimônio, e com isso nós recebemos a graça de podermos receber o sacramento do matrimônio. Então, vale a pena ficar 1 ano e meio orando, novena de São José, de Santo Antônio, de Nossa Senhora de Fátima, Cerco de Jericó, Campanha dos Salmos. Vale. Confia no Senhor, espera e sede forte. Então, o Senhor é misericordioso. Se eu não abrisse o meu coração para uma das coisas que foram lapidando para que eu considerasse essa hipótese de solicitar a nulidade, era porque a gente ia às missas, aí vivendo no pecado a gente não conseguia receber a Eucaristia, o corpo de Cristo, o cálice do seu sangue. E doía demais. E conforme, depois que a gente veio para cá, que a gente passou a servir nos acampamentos, na Marca da Vitória, me tocava mais ainda, porque aí as pregações vinham uma coisa, falava direto comigo, né? E aí eu falava, eu não posso ser egoísta ao ponto de... Porque eu não estou apenas eu me privando de receber isso, mas eu estou impedindo a pessoa que eu amo, que está do meu lado, de comungar. Não é justo, né? E aí foi aí nesse momento, né, que a gente passou a intensificar as orações e tudo veio se concretizar aqui nessa... Quando a gente colocou na intenção, né, vamos fazer isso, vamos orar, e nessa campanha nós vamos colocar essa e essa e essa intenção. E essa foi a principal, e a gente conseguiu, né? Foi desafiador, né? Então, se Deus fez por mim, se fez pela Vanessa, ela pode fazer na vida de cada um de nós. Com certeza. Na vida de todos vocês. Ele pode, ele vai, né? Foi um grande desafio para nós, né? Porque durante, né, a documentação não chegava no destino, sabe? Depois era para ser julgado em dezembro do ano passado, né? E na minha cabeça a gente ia viver essa amizade em Deus só um mês, né? Então, novembro, dezembro, janeiro, a gente talvez já estivesse casando, né? E
E não era o que Deus queria para nós, né? Porque foi um tempo de preparação para nós, de lapidação como casal, da gente se aprofundar, da gente estudar o que é o matrimônio, da gente realmente entender o que é o sacramento, da gente ter amor por esse sacramento e ter o desejo profundo de vivê-lo, né? Mesmo sabendo que casamento é cruz, mesmo sabendo que muitas vezes e muitos dias nós vamos olhar um para o outro e não vamos ver Jesus um no outro, né? Porque nós somos humanos. Então Deus precisava desse tempo para nós, que é o que a gente sempre fala aqui, né? O tempo de Deus. Deus tem um tempo para cada coisa. Eu, no meu coração, eu sou muito ansiosa, né? É uma coisa que eu tenho um ponto meu que eu tenho que trabalhar constantemente. Se eu não me cuido, eu tô na ansiedade. Então, tudo eu quero para ontem, eu quero resolver as coisas de imediato. Então, assim, todo esse fazer de Deus, de esperar, para mim é um grande sacrifício. Mas assim, hoje eu vejo claramente, nitidamente, como Deus nos transformou nesse tempo que a gente viveu, porque nós até falamos pro Tony, né? Aqui que a gente vai fazer à noite, estudar. Então, Rezar e estudar. Eu não falei nessa parte. Em novembro, quando a gente decidiu a intensificar, quer dizer que a gente confessou e nós resolvemos viver a castidade. Porque nós acreditávamos que ia ser, sei lá, a gente tinha a esperança, né? De que no mês seguinte, em dezembro, ia sair, né? Não ia ser muito tempo. Um mês, já era dia 13 de novembro, lá, né? Coisa assim, tranquilo, né? A gente acreditava que a dia 5, 6 de dezembro já ia estar julgado, né? E eu tinha essa certeza no meu coração, no meu coração humano, né? De que logo ia ser rápido, que não ia nem ser sacrifício assim tão grande, né? Mas a gente preencheu todo o nosso tempo juntos, né? À noite, principalmente, com oração, com estudos. Fizemos muitos estudos juntos, né? E isso nos ensinou muito, muito. A gente já rezava junto antes, né? Mas a gente intensificou tanto as orações quanto os estudos, as formações. E aí quando a gente viu que a coisa não andava, aí a gente falou, não, vamos estudar mais sobre matrimônio, porque Deus quer ainda que a gente aprenda alguma coisa a respeito de matrimônio antes da gente dizer o nosso sim. Então a gente estudou teologia do corpo, estudamos, fizemos estudo de matrimônio, fizemos estudos diversos de família e o catecismo a respeito do casamento, enfim. Sabemos tudo? Não, a gente não sabe tudo não, mas acho que Deus queria que a gente tivesse essa consciência do que é o matrimônio e para que a gente pudesse viver o sacramento na plenitude dele. Que eu acho que o grande erro da maioria dos casamentos da nossa igreja é porque a gente casa sem saber o que está fazendo, né? A gente não tem a consciência do que é o casamento de verdade, do que é o sacramento, do poder que o sacramento nos dá, de interceder um pelo outro, de que no momento das tempestades a gente tem que clamar a Jesus através do sacramento, que ele venha nos socorrer e ele nos socorre pelo sacramento. E tantas outras riquezas que a nossa igreja nos traz a respeito do matrimônio que a gente desconhece. Então a gente vai lá e faz uma cerimônia, né? Fala um sim, eu vou viver com você pro resto da minha vida, sem saber se você, humano, vai conseguir sustentar isso. Porque nós, humanos, não conseguimos sustentar essa verdade. Nós, por nossa boca, pelo nosso desejo, a gente é muito fraco, muito falho para dizer, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. É só na graça do Espírito Santo. É só pela graça através do sacramento, quando a gente tem o conhecimento disso, que a gente consegue
manter essa promessa diante de Deus. Porque senão nós caímos, nós falhamos, nós ferimos o outro, né? Então foi assim um tempo de formação para nós. E a gente falou, né, várias vezes, quando concluir a gente vai testemunhar. E agora que está tudo concluído, né, o Ivan sentiu no coração dele de testemunhar hoje. Eu queria esperar um pouco mais, mas eu sei que o Espírito Santo fala com ele, então não era para ser hoje. Talvez muitos estejam precisando dessa esperança de que Deus nos ouve, sim, de que mesmo que demore, né, que pareça pra gente que não é no tempo que tem que acontecer, mas Deus tem os mistérios dele e o tempo dele. Então é isso. E eu comentei aqui, né, nas lives dessa semana, né, que foi uma semana desafiadora. E quando a gente está perto de receber uma grande graça, o inimigo vem e nos tenta, né? Então, essa semana eu tive questões familiares, saúde da minha mãe, os conflitos, e acabou afetando até entre a gente. A gente só voltou ao eixo. Foi pelas orações dos nossos irmãos da Marca da Vitória. E de vocês também, tenho vocês, certeza. Que eu consegui voltar e a gente está aqui hoje, digamos assim, com a paz que o Senhor nos deixou. Cansados só, né, da batalha. Muito cansados da batalha, mas estamos vitoriosos, graças a Deus, essa é a verdade. Eu tô exausta, gente, mas eu vou tirar um dia para descansar essa semana, se Deus quiser, porque fisicamente, realmente, o espiritual nos abate fisicamente, né? Essa é a realidade. Foi uma semana bem puxada. Mas é isso, gente. Então vamos fazer uma oração mais rapidinha hoje, né? E porque o nosso tempo tá acabando já. Tá bem? E se porventura cair, amanhã então a gente vai fazer 27, né? 20 horas. É, às 20 horas. 20 horas. Mas a gente não sabe ainda se vai ficar definitivo esse horário. É, mas nessa semana, por causa das lives, da série de lives do Tony, que eu já convido vocês, né, novamente, a fazer essa formação, né, das 5 lives aí, que é para buscar os 5 passos aí para viver no Espírito Santo com ele. Viver o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus, né? Então, pelas intenções, vamos ver aqui. No Facebook, para que tenha força para amar e perdoar ofensas a mim e minha família. Vamos orar. Então, a gente falou boa noite pra gente. A Bianca está muito feliz conosco. Fabrício pediu paz e amor, harmonia e gratidão. A Eugênia pedindo pela família dela e por todas as pessoas que perderam seus entes queridos. A Gi agradecendo a Deus por uma semana de bênção que se inicia. A Fabrício comentou aqui da palavra, né, que Deus conduziu com firmeza. Realmente, Ele conduziu com firmeza e nos conduz. A Patrícia é fofa. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Aí a Gia é só o começo. A Bianca tá emocionada. Amo vocês. A gente ama você também demais da conta. Oh, Deus maravilhoso. A semente foi plantada. Amo a vida de vocês. Vocês e sua história é um presente de lição de vida. Lindos. Amém. Deus é poderoso para fazer, gente. Boa noite, pela clareza, peço pela clareza do Espírito Santo na minha vida. Amém. Amém. A gente vai compartilhar essa live e o testemunho vocês podem passar para frente, para que as pessoas possam sentir que Deus age, sim. É. Amém. Muitos não vão compreender, né? Que casal de maluco é esse, né? Mas vou dizer que nós colhemos
muitas graças da nossa maluquice, do nosso sacrifício. E para ser de Deus, nós temos que ser assim, radicais, né? Nós temos de viver a radicalidade do amor de Deus. Jesus não morreu meio, morreu na cruz, né? Ele não derramou parte do sangue dele, ele derramou todo, né? Amém? Então, vamos fechando os nossos olhos. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos, Senhor, te louvar, te bendizer pela tua presença no nosso meio, Jesus, por todas as graças que o Senhor tem derramado sobre nós, Senhor. Te louvo, Senhor, e te bendigo pelo teu amor infinito por nós, porque o Senhor derramou o seu sangue, Senhor, para que nós fôssemos salvos, para que as nossas vidas e a vida das nossas famílias fossem completamente restauradas, para que nós fôssemos inteiramente teus, Jesus. E nessa noite nós te pedimos, Jesus, uma gota do teu sangue sobre cada um de nós, uma gota do teu sangue sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre os nossos enfermos, sobre os profissionais de saúde, sobre os nossos governantes, uma gota do teu sangue sobre as nossas crianças, Senhor, uma gota do teu sangue sobre todos aqueles que estão em grande sofrimento, uma gota do teu sangue, Senhor, nas nossas famílias, para que toda desavença, Senhor, para que toda murmuração, para que toda embuste do inimigo seja completamente destruído, que a cabeça da serpente infernal seja esmagada nas nossas vidas. Te pedimos, Jesus, e te dizemos nesta noite que nós queremos ser inteiramente teus, inteiramente teus, Senhor, todo o nosso ser, desde o nosso fio de cabelo até a ponta dos nossos pés, Senhor, que todo o nosso ser te contemple, que todo o nosso ser possa te amar e que todos nós possamos viver a radicalidade do teu amor, Senhor. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que nós não sejamos cristãos mornos, Senhor, que nós sejamos, como diz na palavra, quente ou frio, para que não sejamos vomitados pelo Senhor. Te pedimos, Senhor, que nesta noite o Senhor nos liberte de toda tentativa de Satanás de destruir as nossas famílias, de destruir os matrimônios, de destruir os sonhos dos solteiros de ter uma família. Vem, Senhor, esmagar a cabeça da serpente que tem soprado nos nossos ouvidos que é impossível viver um casamento feliz, que é impossível formar uma família nesse tempo, que é impossível tantas coisas que nós sonhamos, Senhor. Vem esmagar. Nós te dizemos, Jesus, toma os nossos sonhos e dá vida nova a todos eles, Senhor. Suscita nos corações dos solteiros o sonho e o desejo e a força, Senhor, para se casar sim e constituir uma família sim, se essa for a vocação. E aqueles que forem chamados para o sacerdócio, Senhor, que possam te atender. Amém. Amém. Amém, gente, amém. Continue em oração aí na casa de vocês. Coloquem os sonhos de vocês nas mãos de Jesus nessa noite. E para os que são casados, consagre o seu matrimônio, sua família, para a mãezinha levar para o Senhor. Amém? É isso, né? É isso. Um beijo grande, gente, que nosso tempo vai acabar. Amanhã 20 horas, né? Amanhã 27 nós estamos aqui, tá? Beijão, amo muito vocês. E vocês nos dão essa força de partilhar a nossa verdade, a nossa história, que não todos vão compreender, né? Mas nós sabemos que para vocês é semente de céu. Tá bom? Beijo grande. Beijão.